Você, trabalhador, se sente mental e fisicamente cansado, estressado e esgotado? Talvez também você esteja com insônia ou com aquela sensação de ter dormido, acordado e uma sensação que você não descansou? Pois bem, você pode estar apresentando os primeiros sinais de um quadro avançado da famosa hoje síndrome de burnout. Vem comigo, vamos conversar sobre essa doença que é sintoma do mundo atual. Mas deixa eu te dizer, há solução. Você só não pode acreditar que não há solução. Eu tenho algumas coisas para lhe dizer. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e posto aqui nas minhas redes sociais algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico, contemporaneidade e cotidiano. E caso você tenha qualquer dúvida sobre esses assuntos, pode colocar no comentário dos meus vídeos que na primeira oportunidade, sim, eu vou te responder. Também chamada de depressão do trabalhador, o burnout tem múltiplos sintomas. Muitos podem se confundir com a ansiedade, com a depressão ou até mesmo com o pânico. A irritabilidade associada ao trabalho e ao cansaço também está associada a ir de manhã para o trabalho, são pontos muito comuns no burnout, tá? O burnout ele é uma doença ocupacional, não há como ter burnout em casa. Caso aconteça, você está em sofrimento psíquico, mas isso é outra doença. Essa síndrome também pode dialogar com a síndrome de fadiga crônica, estafa, e na época de Freud ele nomeava esse tipo de doença de neurastenia, descrevendo uma nova forma de vida naquela época, muito inovadora após o amadurecimento da Revolução Industrial no mundo. Não se engane, tem sido absurdo o número de pessoas com burnout em empresas que trabalham com metas absurdas e irreais, como por exemplo o sistema bancário e o financeiro, só para citar dois aqui. Também tem aumentado muito em profissionais com horários absurdamente exagerados de jornada de trabalho, tipo 10 a 14 horas por dia, como por exemplo os profissionais de saúde e profissionais liberais. E tenho visto também o burnout em profissionais que trabalham com o que eu chamo de corre para onde todo mundo foge, né? Por exemplo, médicos plantonistas de urgência e emergência, bombeiros, profissionais de urgência, emergência, policiais e muitos outros, né? De forma geral, as forças de segurança, né? Além disso, não há como esquecer dos professores que sofrem com a precariedade, sobretudo em centros maiores e sobretudo os profissionais do Estado e das prefeituras. O sofrimento no trabalho é um ato revolucionário do trabalhador contra o empregador, lógico, de maneira inconsciente, ok? Pois o adoecimento no trabalho tira a capacidade produtiva do trabalhador. Por isso essas doenças aparecem primeiro na indústria e somente décadas depois no escritório, né? Nessa primeira fase das doenças laborais, surgiu doenças do tipo LER, por exemplo, né? A famosa LER na década de 90. A fibromialgia começou a ser relacionada também a doenças ocupacionais, síndrome do túnel do carpo, doenças de deslocamento da coluna e etc. A partir disso, amadurece o conceito de ergonomia na década de 90. E mais recentemente a cultura do puff, do videogame, etc. nas empresas. Tudo para tentar amenizar com cores o sofrimento psíquico do trabalhador. Dá vontade de rir, né? Vamos ser sinceros. Queiram vocês ou não, mas são doenças que aparecem em países neoliberais e capitalistas, como o Brasil, por exemplo. Muito mais do que em outros países. Por exemplo, a gestão do sofrimento psíquico feito nos governos neoliberais. Por exemplo, telefonistas fazem 10 ligações, não adoecem. Se fazem 15 ligações, elas entregam 13 e adoecem. Então as empresas começaram a gerir o sofrimento pelo limite da produtividade, não mais por hora de trabalho. Uma das formas que isso apareceu foi pelo banco de horas, né? Aquela pressão para você ficar mais 2 horas, chegar 1 hora mais cedo, com a justificativa de que você vai poder tirar algumas folgas, né? E isso cria uma pressão subjetiva absurda. Por isso o burnout encorpa tanto no século XXI no ramo de serviço, pois as indústrias têm a proteção sindical que dá uma barrada nas empresas. Já nos serviços, os trabalhadores estão mais por conta própria, então as jornadas ficaram mais extenuantes, como por exemplo a uberização das funções laborais. A sensacional sacada do capitalismo do século XXI é: você trabalha mais, portanto você ganha mais.
Muitas pessoas estão passando por isso. Elas ganham mais do que 20 anos atrás, mas estão trabalhando muito mais. E por isso elas estão muito mais cansadas e muito mais adoecidas. No fim, esse trabalhador, ele fica com a gestão do cansaço dele como responsabilidade dele. Você adoeceu, a culpa é sua, se vire. O Uber está aí que não me deixa mentir. Observe como as empresas não se preocupam com o sofrimento das pessoas. Alguém adoece, a empresa fala sim, se afasta, vai cuidar da sua saúde. 2 anos depois você volta e é demitido. Por isso, por exemplo, os call centers adoecem tanto as pessoas, pois lá até a ida ao banheiro é programada. Por isso que muitos call centers, a jornada de trabalho é de 6 horas e não de 8. Nas empresas de call center, por exemplo, tudo é controlado pela empresa, até as necessidades fisiológicas. Importa a loucura, percebe a loucura do que estamos vivendo? Atualmente não importa mais como você entrega, só importa se você entrega. Essa é a grande questão. Como você saiu no final do processo é um problema seu, meu caro. O que importa é se você está entregando ou não o resultado, é se você tem pertinência, é se você opina, essa sua voz é ativa no sistema ao qual bolha, né, que você está inserido. As doenças de repetição ficaram comuns, uma sinusite após a outra, diarreias recorrente, retocolite, estresse crônico, fadiga, né? São doenças de repetição que indicam a chegada do burnout. Perdemos o direito de gerenciar o que é nosso e passamos a poder gerenciar o que é de responsabilidade da empresa. Olha que loucura. E aqui estou falando só de analista para baixo, sobretudo linha de produção. Não falo aqui de sofrimento psíquico de analista para cima, de cargo gerencial. Ou vocês acham que executivos e grandes empreendedores não adoecem? Um movimento muito comum na atualidade. O trabalhador chega em casa e não faz nada. Tela branca, sabe? Dá aquela tela branca, ele não sabe o que fazer. Scroll de tela infinita na sua rede social preferida, YouTube, TikTok, Instagram, série Netflix até a exaustão. E no outro dia começa tudo de novo, completamente estafado, sem conseguir descansar em nada. Pós-trabalho não pensamos em nada, a gente está lá meio que no automático. Hoje as crianças reclamam muito de seus pais, isso aparece muito no consultório. Meus pais estão cansados, indisponíveis, eu vou tarde, briga muito. Essa tela branca no trabalho é um desejo de só se acalmar, desestressar, não pensar em nada, estar pronto para começar tudo amanhã sem muito pensar, no automático. E isso vem muito com algum tipo de exagero, comida, bebida alcoólica, remédio, droga e até mesmo exagero em atividade física, corrida. Pode observar como que tem pessoas completamente focadas em atividade física, fazendo atividade física de altíssimo impacto, quase num nível profissional. Entende como que a coisa é estranha, assim, tudo é do exagero, né? Saibam disso, o burnout e a dependência química andam de mãos dadas. O Red Bull e o café aditivam nossa vida para nos acordar. O Rivotril e a melatonina nos fazem dormir, desligar, mas não com qualidade. Mas a gente está lá dormindo, fecha o olho, né? Um dado muito repetido no burnout, próximo a se estabelecer, é o sujeito não se preocupar mais com sua vida sexual. Ele para de fazer sexo, tem aparecido pessoas assim, ou diminui muito a recorrência frente ao seu normal. De fato, o sujeito fica sem desejo de vida. No pré-burnout, a pessoa associa prazer a fugir do desprazer, algo muito comum na atualidade. Raramente curtimos o prazer pelo prazer, a experiência pela experiência. Agora é preciso fugir do desprazer. O desprazer é inaceitável. Vivemos a cultura do sextou e da solidão após bater o cartão. A tela branca é uma vontade de se esvaziar do excesso que vivemos. Vivemos na pressão e depois lutamos para descomprimir. Estamos empobrecidos psiquicamente e afetivamente e cheios de informação e consumo. O sucesso das redes sociais é um reflexo do crescimento do burnout. Hoje vivemos da narrativa, do storytelling, do daily, dos vlogs e documentar sua jornada. Olha a loucura, né? O sujeito do século XXI descansa cada vez mais, mas não descansa. Ele não consegue melhorar. Ele viaja, mas não volta melhor. Ele tira férias, mas não volta melhor. É aquela sujeira que impregna e agarra no corpo. Na verdade, no sofrimento psíquico. A ansiedade é um reflexo do avanço do burnout, uma doença do futuro, um medo do que está por vir, pois o hoje é muito sofrido. Aí eu sofro lá na frente, né? A pessoa
calma, não ansiosa, virou um tubarão rosa no meio do oceano azul. Virou um apátrida no mundo do capital. Hoje o trabalhador é chamado a agregar o tempo inteiro. Qual a sua opinião? E você? O que você acha sobre esse assunto? Me dá seu feedback, vamos te analisar, vou te dar um retorno sobre o que você anda fazendo. Vamos concluir qual o seu nível de comprometimento com a empresa. Por que você está aqui? Você sabe me dizer? Você tem que me dizer. Precisamos mostrar o tempo inteiro o nosso engajamento, ser julgado o tempo inteiro, ser medido. Isso é produtor de burnout demais da conta, burnout na veia. Da mania vem a depressão. O sujeito começa a questionar o sistema numa posição de sofrimento psíquico. Não quero mais fazer isso, não quero mais fazer parte disso, mas não sei como sair desse movimento. As empresas esperam de seus funcionários dissociação. Não leve seu humor para um lado ou para o outro. E qual doença ficamos sabendo muito nos últimos tempos? Transtorno dissociativo de identidade. É literalmente um liga-desliga, liga-desliga. No fim, não sei mais quem eu sou. Eu sou o Rodrigo, pessoa, indivíduo, sujeito, ou sou o Rodrigo da empresa tal? Para alguns teóricos, o que marca o burnout é, sobretudo, o sintoma dissociativo. A pessoa com burnout fica com dificuldade de explicar e dizer subjetivamente quem é ela. A pessoa vai entregando por entregar, vai fazendo por fazer, cada vez mais no automático. Eu só produzo dissociado de mim mesmo ou no torpor. É muito comum no burnout o esvaziamento simbólico, a dificuldade de saber o que está acontecendo, agitação motora, espasmo, choro desconectado de motivo. A pessoa vira passageiro no seu próprio corpo. Aqui a cura já não vem mais nos 30 dias de férias e na viagem para o litoral nordestino. Aqui o cenário já é bem mais grave e o tratamento já é mais multiprofissional. Sozinho você não vai resolver suas questões. O neoliberalismo cria a anomia, a dificuldade de compreensão para ela mesma dar a solução. Olha, estamos com problema, mas faça isso e você vai melhorar. Você já observou como o bônus e o gerenciamento de competências e resultado nunca ninguém sabe como funciona totalmente? Ninguém sabe como explicar? Na minha opinião, é só quem trata burnout é a psicanálise. Esse ponto é fundamental, pois a TCC só fortalecerá mais ainda o ego desse sujeito adoecido, e ele vai aguentar para lá na frente adoecer mais ainda. Não podemos alimentar a cultura do produtivismo e do ego fortalecido. Caso contrário, replicaremos a retórica e a narrativa do capital dentro dos nossos próprios consultórios. Então, burnout é sobre emoção, é sobre coração, é sobre subjetividade, é sobre falar sobre as suas questões. Coloque na palavra, não sofra sozinho e busque ajuda profissional. Um grande abraço e tchau, tchau.